O interior da África do Sul. Um lugar excepcional em quase todas as formas. Aqui, o felino mais mortífero não é um leão. E essa criatura couraçada não é um réptil. Um lugar em que flores nascem de pedras e onde quase nunca chove. Esse é o coração belo, selvagem e pulsante da África do Sul. África do Sul selvagem. Animais de Kalahari. Pisque e você o perderá. O felino mais mortífero do mundo está aprimorando suas habilidades. Ele não é um guepardo em miniatura. Este cerval de 1 ano tem que descobrir como caçar cerca de um animal por hora. Ele prefere caçar ratos a animais de grande porte, como um gato doméstico que cresceu demais. As áreas abertas das savanas do norte da África do Sul são a paisagem perfeita. Com patas longas, parecendo um gato enorme, ele já é um adulto de 60 centímetros de altura. Pode levar 1 ou 2 anos para ele marcar seu território. Sozinho pela primeira vez. Pode ser que ele demore a se afastar da toca onde nasceu. Mas sua mãe seguiu em frente cuidando de seus 3 novos filhotes. Eles têm 3 meses de vida e dependem da mãe para tudo. Ela vai amamentá-los por pelo menos mais 8 semanas. Mas eles já sentem fome de carne. Então, ela tem trabalho dobrado. Além de caçar ao anoitecer ou ao amanhecer, agora ela também precisa procurar comida durante o calor do dia, deixando seus filhotes sozinhos em casa e vulneráveis a hienas ou aves de rapina. O jovem macho não pode mais se dar ao luxo de esperar pela mãe. Ataque a ataque, cervais experientes são os felinos mais triunfantes da África. Enquanto alguns leões de sorte pegam sua presa na 3ª tentativa, um cerval captura seu jantar na 2ª. Não é exatamente uma comparação justa. Ainda assim, é necessário ter habilidade para caçar 4.000 roedores por ano, ou pular mais de 3 metros para alcançar uma ave. Sua audição super apurada e seus reflexos super velozes são o segredo. Uma cobra toupeira. O felino inexperiente assusta uma cobra muito brava. Ou vice-versa.
Cervais são ótimos caçadores de répteis. Normalmente. Mas esse jovem macho quase não teve contato com uma cobra, muito menos com uma tão agressiva. Embora a cobra não seja venenosa, ela pode infligir uma mordida forte e dolorosa. Depois do susto inicial, os instintos do felino despertam. Um golpe bem dado pode quebrar a espinha da cobra. Mas ele não tem sucesso. Então, em vez disso, ele tenta vencê-la no cansaço. Parece funcionar. Ou não. Vamos considerar um empate. De volta à toca, os filhotes aguardam o retorno da mãe. Impacientes. É uma boa chance de praticar caça, mesmo que a presa seja só um graveto. A mamãe está chegando. E ela trouxe guloseimas. A mãe oferece a presa inteira. O primeiro a chegar é o primeiro a se servir. Como a mãe é a única provedora da casa, os filhotes precisam crescer rápido, dobrando de tamanho apenas 11 dias depois de terem nascido. E então começa o treinamento. Brincar de luta fortalece os laços entre eles e os prepara para a caça. Dentro de um ano, cada um desses 3 felinos determinados partirá rumo às suas próprias aventuras. Enquanto numa parte da savana os felinos permanecem no berço, em outra, alguns vivem os dias de cão da África do Sul. Os mabecos. Os 10 filhotinhos têm apenas algumas semanas de idade e esperam ansiosos os mais velhos voltarem da caça. Famintos, os filhotes aguardam por uma refeição. Um dos predadores mais bem-sucedidos da África, os mabecos abatem 8 entre 10 presas. Essa não foi uma boa caçada. Nada de carne para os pequenos. Felizmente, matar a fome não é a única necessidade. Os filhotes passaram metade do dia se escondendo na toca. Agora eles querem gastar as energias.
Mas um deles não tem estado com humor para brincadeiras nos últimos dias. O menor deles não consegue acompanhar seus irmãos bagunceiros. E ele não aguenta ficar sem comida. Ele não vai ficar se seus companheiros ajudarem. Ele pode ser fraco, mas ainda é da família. A líder e seu companheiro de vida têm a maioria dos filhotes. Toda a alcateia cuida da ninhada, inclusive dos mais frágeis. Os adultos preparam um novo grupo para caçar enquanto um deles fica cuidando dos filhotes. Os mabecos caçam onde as presas são esparsas, como aqui no norte, uma parte muito seca da savana sul-africana. Menos presa significa mais procura, mas também menos leões à espreita para roubar suas caças. Uma pequena manada de gnus. Que a caçada comece. A líder dos mabecos se aproxima dos gnus sorrateiramente. Ela tentará assustar a manada e isolar o mais lento. Os outros se espalham atrás dela. Quando o gnu fugir, eles poderão persegui-lo por quilômetros e estripá-lo enquanto ele corre. Mas ninguém morde a isca. É alcateia contra manada. E a vantagem fica com a manada. Os gnus permanecem firmes, frustrando a estratégia dos mabecos. De novo, a alcateia volta para casa faminta. Caçar em grupo dá aos mabecos o poder de abater presas maiores. Mas a savana pode ser cruel até mesmo para os maiores predadores. Se as coisas continuarem assim, eles abandonarão seus filhotes para se salvarem. Na toca, os filhotes estão muito famintos para brincar. O mabeco que está de guarda encara um problema mais sério. Os leões são os inimigos mortais e a maior ameaça para os mabecos, matando 10% da população. Os grandes felinos costumam caçar depois do pôr do sol, contando com sua visão noturna excelente. Mas mesmo assim, o guarda vai reunir os filhotes. O filhotinho menor ainda está lá fora. Seguro. A ameaça recua. Mas assim que a noite cair, os leões poderão voltar. O guarda pode apenas torcer para que sua alcateia chegue aqui antes.
As enormes orelhas ultrassensíveis do sentinela captam um ruído sutil. Amigo ou inimigo? É a alcateia, finalmente retornando para os filhotes famintos. Dessa vez, eles não ficam desapontados. Todos ajudam a alimentar os filhotes regurgitando pedaços de carne. O estômago de cada adulto pode estocar comida para até 3 dias, se ele tiver a sorte de comer isso tudo. No fim, todos ficam felizes. Ou quase. A mãe nota o filhote frágil e faminto. Talvez fraco demais até para comer. Como qualquer mãe dedicada, ela leva o jantar até o seu filhote adoentado, longe de seus irmãos turbulentos. Ela fará tudo o que puder para que ele sobreviva. A líder está constantemente sob pressão. Ela precisa que a caça de amanhã seja tão boa quanto a de hoje. Os herbívoros da savana enfrentam um desafio diferente. As plantas são muitas, mas a disputa também. Os animais evoluíram de modo que pudessem dividir a comida. Os galhos mais altos ficam com as girafas, enquanto as zebras e os gnus pastam na grama, e os javalis africanos se alimentam da vegetação rasteira. E temos essa menina. Ela não é um dinossauro, nem uma pinha enfeitiçada. Ela é um pangolim do cabo, o equivalente sul-africano do tatu do continente americano, embora os dois não sejam parentes. O único mamífero do mundo coberto de escamas, totalmente blindado, os pangolins da África do Sul mantêm uma dieta rigorosa e exigente. Ela sai confiante para o almoço. Sua armadura é responsável por quase 1/3 de seu peso corporal. Ela tem um olfato apurado, o que é estranho, porque ela fede muito. Seu nariz sensível vai levá-la até seu almoço. Por fim, tirando o oricteropo, o pangolim é o único mamífero sul-africano especializado em comer formigas. Até 200.000 por dia. Ela saca sua língua pegajosa de 40 centímetros, maior que o seu próprio. Em vez de dentes, ela engole pedras e areia para triturar os alimentos. As formigas podem correr, mas não podem se esconder de suas garras de Fred Krueger. As formigas se juntam e tentam injetar seu ácido fórmico por meio de picadas. É aí que as escamas dela entram em ação. Pálpebras grossas protegem seus pequenos olhos, embora ela não enxergue bem.
Após cerca de 1 minuto, ela está satisfeita. Principalmente noturna, ela anseia ir para o conforto escuro de sua toca subterrânea. De repente, um cheiro a deixa animada. E ela parte para uma nova missão. Sua visão ruim a coloca numa rota de colisão com um javali, que fica intrigado com essa criatura mais caprichosa do que ele próprio. O pangolim não tem medo. É só ignorar que o valentão vai embora. A busca continua. Mas não por muito tempo. Um guepardo bloqueia o caminho do pangolim. Talvez fosse melhor ter ido direto para a cama, afinal. O felino está muito mais assustado que o javali. Ao deitar e se enroscar, o pangolim fica impenetrável. Eles chegam a uma trégua. E então ela vai em frente. Até que, finalmente, ela chega ao objetivo de sua busca, fezes frescas de gnu. Pangolins adoram rolar com satisfação em fezes de zebras e gnus. Talvez isso elimine parasitas. Ou talvez seja só a fragrância que ela goste de usar. Chanel número 2. Perversamente perfumada, ela está pronta para encerrar o dia. Muito acima dela, a imensa cordilheira do Drakensberg se estende como uma espinha pelo lado oriental do país. Chegando a 3.000 metros de altura, as imensas montanhas fazem uma sombra ainda maior sobre a terra. Elas têm o poder de parar o curso do clima, bloqueando nuvens de chuva vindas vagarosamente do oceano, roubando a umidade delas e deixando um semideserto árido além dela. O extenso planalto central da África do Sul, chamado Karoo, não recebe mais de 400 milímetros de chuva por ano. Ao noroeste, o clima é ainda mais seco. No entanto, essas terras secas são cortadas pelo maior rio da África do Sul, o rio Orange. Em sua extensão de 2.000 quilômetros até o Atlântico, ele flui ao oeste, começando na cordilheira de Drakensberg, atravessa o Karoo e forma a fronteira com a Namíbia. Ao norte, fica o Kalahari, a região mais quente da África do Sul, onde as temperaturas podem chegar a mais de 40 graus.
Aqui, sombra é luxo. Num continente famoso por leões, elefantes e outros animais grandes e adorados, é fácil esquecer os menores que acabam relegados. O esquilo terrícola africano cavou sua toca diretamente debaixo da árvore. Uma ótima localização, embora ele já tenha devorado todas as sementes e as nozes das proximidades. Ele procura mais comida antes que faça calor demais. Ele não está sozinho. 2 jovens fazem companhia um ao outro. Os esquilos terrícolas machos costumam viver juntos. E como 2 bons companheiros de quarto, às vezes eles se estranham. Mas não dura muito, está quente demais. Quando o sol fica muito forte, é hora de levantar a cauda. Essa postura não é só uma pose. Esse guarda-sol natural permite que ele mais que dobre o tempo de busca, baixando sua temperatura corporal em mais de 5 graus. Os esquilos terrícolas também conhecem alguns truques interessantes. Ao meio-dia, os adultos se preparam para tirar um cochilo. Ele cavará uma banheira de terra relaxante. Um dos jovens quer tentar. Ainda está muito quente. O segredo é remover a camada mais quente primeiro, e aí deitar. Ele vai pegar o jeito. Vencer o calor é só um dos desafios por aqui. A pergunta crucial é: onde encontrar água? O povo San do Kalahari, os moradores mais antigos do sul da África, sobrevive porque sabe a resposta. Durante mais de 20 mil anos, os San desenvolveram ossos mais densos e aprenderam a prosperar nessa terra banhada pelo sol. Os homens são capazes de correr durante horas e suas caçadas podem durar dias. Uma manada de oryx. Os homens tentam isolar um dos animais.
Está funcionando. Um dos Oryx se separa da manada. Um erro fatal. Os caçadores Sen precisam perseguir o Oryx até que ele se canse, para que eles possam se aproximar para atirar uma flecha. Localizar, separar e perseguir. Essa é a antiga dança entre presa e predador. Sejam eles mabecos e gnus, ou caçadores Sen e Oryx. O calor e o esforço, no fim, derrubarão o Oryx. Enquanto isso, numa das poucas poças d'água do Kalahari, habitantes do deserto matam a sede. Ou caçam alguma presa. O chacal de dorso negro está com desejo de cortiçol de namáqua. Na época de estiagem, conforme as poças d'água vão desaparecendo uma a uma, tanto predadores quanto presas precisam viajar mais longe para matar a sede. Ele está caçando há 2 dias e não pode descansar. O termômetro marca mais de 38 graus Celsius. Os caçadores Sen também estão chegando ao seu limite. Já faz horas que eles estão caçando. Mas eles prepararam mantimentos. Há gerações, os Sen armazenam água dentro de ovos de avestruz, que são enterrados em lugares estratégicos antes da caça. Na poça d'água, o chacal aguarda sua próxima oportunidade na sombra. Até que encontra o momento certo. E, de novo, nada. Os Sen, por outro lado, estão com sua presa exausta na mira. E atiram uma flecha com a ponta envenenada.
A flecha fatal atinge o alvo. A toxina feita de plantas, besouros ou veneno de cobra pode levar horas para matar o Oryx. Eles vão segui-lo até ele morrer. E então, cortarão a parte envenenada e manterão o resto. Os Sen encerram a caçada com uma breve cerimônia em homenagem ao animal. Na poça d'água, outro bando de pássaros se aproxima. Exausto e despreparado. A técnica de emboscada do chacal ou falha ou funciona, sem meio termo. Mas as aglomerações ao redor da poça d'água aumentam suas chances. Cedo ou tarde, todo pássaro precisa beber. Este é o último ponto de descanso em direção ao oeste. Daqui para frente já é Namaqualand, um semideserto que tem sorte de ter 200 milímetros de chuva por ano. Parece um lugar abandonado pela própria natureza. Mesmo assim, a vida floresce aqui, à sua maneira particularmente árida. Os avestruzes e os oryx pastam o que podem. No limite de Namaqualand, o terreno fica mais severo. Apesar de sua aparência, a planície completamente seca e rochosa do Knersvlakte é um exemplo de diversidade vegetal, com várias espécies anãs que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Contando apenas com 155 milímetros de chuva por ano, essas pequenas plantas conhecidas como pedras vivas vivem espalhadas entre cascalhos de quartzo. O mineral branco reflete os raios ardentes do sol e as plantas usam suas folhas velhas e secas como guarda-sol natural, esperando pelos raros dias de chuva. A chuva revitalizante carrega as sementes e espalha uma nova geração. Mas a chuva é só o início. Uma noite clara promete que o dia seguinte será mais ensolarado.
Assim que os raios solares acariciam a Terra, o espetáculo começa. Um dia faz muita diferença. Surpreendentemente, Namaqualand faz parte do deserto com a maior variedade de plantas, com mais de 3.000 espécies diferentes de flores silvestres e plantas suculentas. Cerca de 40% delas crescem apenas aqui. Esse efêmero paraíso de flores dura pouco mais de um mês. Mas enquanto ele floresce, Namaqualand celebra. Essa é a época de desabrochar que todos esperavam. Até esses roedores da espécie Parotomes, que são muito tímidos, saíram da toca para aproveitarem a vegetação fresca. Eles se empanturram, já que o banquete não durará. E uns são melhores nisso do que os outros. Aparentemente, sem se preocuparem se caberão dentro de suas tocas de novo. E se esquecendo que eles próprios também são aperitivos. Hora de largar a comida. E recuar. Pelo menos até que o perigo passe. Ele ainda terá semanas para se deliciar com essas plantas. Depois disso,